Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer estar com vocês nestes momentos de reflexão da Palavra de Deus. Queridos, hoje trataremos do seguinte tema: ainda o louvarei. Para estudar esse tema, tomaremos como base o Salmo número 42, com destaque para o versículo 11. Eu quero convidá-los a que acompanhem comigo a leitura do versículo 11. Diz assim a palavra: Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Convido você a ter em mãos um caderno, um bloco de notas e uma caneta para anotar os principais pontos desta mensagem e para refletir neste momento e posteriormente sobre estas verdades. Eu gostaria de iniciar este estudo da Palavra de Deus convidando você a pensar em algumas perguntas. Primeira, você já se sentiu abatido e prostrado? Segunda, você já se sentiu consumido pelas lágrimas ao ser criticado por seus amigos ou inimigos que questionam a sua identidade e que questionam quem é o seu Deus? Você já passou por momentos onde as lágrimas parecem ser o seu alimento de dia e de noite? Queridos, se você já passou por momentos assim, se você está passando por momentos assim, considere com muita atenção o que a palavra de Deus tem a nos dizer. Devo dizer que momentos assim não são momentos específicos tão somente de situações de calamidade como as que nós estamos vivendo, de situações de incertezas como a que nós estamos vivendo, situações de desesperança como as que estamos vivendo. Em todos os contextos, eu e vocês podemos muitas vezes nos achar abatidos, prostrados, desanimados, desorientados. E a palavra de Deus tem algo muito específico e especial a nos dizer através desse texto. Convido você para prestar atenção à voz de Deus falando através das Escrituras ao seu coração. E o primeiro ponto que eu quero convidar você a prestar atenção e a anotar no seu caderno é: questione o seu abatimento e a sua perturbação. Vou repetir, anote aí. Questione o seu abatimento e a sua perturbação. O texto que nós lemos começa com duas questões, começa com duas indagações. O salmista se pergunta: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Salmo 42, versículo 11. Qual a razão do salmista fazer essas duas perguntas? Queridos, ao ler o Salmo, a realidade do salmista deixa muito clara a razão. Qual era a realidade do salmista? Há 4 versículos nesse texto que mostram claramente qual era a realidade do salmista. Versículos 3 e 4 diz assim a palavra: As minhas lágrimas têm sido o meu alimento, dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro em mim se derrama a alma, de como passava eu com a multidão do povo, e os guiava em procissão à casa de Deus. Entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Versículos 6 e 7. Sinto abatida dentro em mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão e no monte Hermon e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo ao fragor das suas catadupas ou cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagas
passaram sobre mim. Amados, resumindo a realidade do salmista, podemos destacar 4 coisas. Convido você a anotá-las. Primeiro, o salmista estava distante da sua terra, distante de Jerusalém. Segunda, o salmista já não podia acompanhar o povo de Deus, à medida que este povo caminhava para o templo, caminhava para a casa do Senhor. Algo parecido com o que acontece conosco hoje. Em terceiro lugar, o salmista estava emocionalmente, tremendamente perturbado, angustiado. As lágrimas eram seu alimento, dia a dia, de todos os dias. Em quarto lugar, o salmista estava sendo criticado por pessoas que, neste momento de fragilidade, diziam: teu Deus, onde está? Queridos, sendo assim, por que o salmista então pergunta a si mesmo: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Queridos, eu creio que estas 2 perguntas têm uma razão de ser. O salmista, através destas perguntas, ele está considerando o seu abatimento como algo não natural em sua existência. Às vezes, nós consideramos o nosso abatimento e a nossa prostração como algo natural em nossa existência. Anote aí esse conceito. O salmista se questiona, o salmista se pergunta por quê? Porque ele não considera a perturbação e o abatimento algo natural em sua vida. Primeiro ponto. Queridos, já perceberam que muitas vezes nós nos achamos confortáveis em determinadas situações emocionais, em determinadas situações materiais, em determinadas situações espirituais? Já perceberam como nós criamos muitas vezes a nossa zona de conforto? Zona essa que não é nem um pouco confortável. O salmista se recusava a fazer da sua perturbação e do seu abatimento uma zona de conforto. E é por isso que ele se questiona: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Às vezes, meus amados, podemos nos acostumar com a nossa situação de perturbação, de abatimento, de desânimo, e então nós dizemos: a vida é assim, fazer o quê? A situação é assim, fazer o quê? O salmista, neste primeiro ponto, neste primeiro conceito, demonstra que ele não aceitava como natural a sua situação de abatimento e a sua situação de perturbação. Em segundo lugar, o salmista, através destas 2 perguntas, toma coragem para enfrentar a sua situação de abatimento e a sua situação de perturbação. Há um texto muito interessante, lá em 1 Samuel, capítulo 30, versículo 4. Vou resumidamente relatar essa história aos irmãos. Davi e os seus homens haviam deixado os seus bens, os seus pertences, as suas mulheres e crianças numa cidade chamada Ziclac. Enquanto isso, foram fazer a guerra, como soldados que eram. Quando voltaram ao acampamento, quando voltaram a Ziclac, as mulheres e as crianças, juntamente com todos os bens, haviam sido levados. Diz o texto, versículo 4, 1 Samuel 30, versículo 4, que Davi e os seus homens levantaram a voz e choraram até não ter mais forças para chorar. Mas, meus amados, o versículo 6 traz um porém muito importante. Diz-nos o versículo 6 deste texto: Davi, porém, se reanimou no Senhor, seu Deus. Isto reforça este segundo ponto. Precisamos enfrentar
o nosso abatimento e a nossa prostração, ainda que seja difícil. Por que destas perguntas feitas pelo salmista? Elas são um convite, amados. Em primeiro lugar, para que eu e vocês não consideremos o abatimento e a prostração como algo natural na nossa vida. Pode nos caracterizar por momentos, mas não pode se constituir no estado ou no estilo de vida. Segundo, precisamos enfrentar esta prostração. Precisamos enfrentar este abatimento. Ainda que isto seja difícil, precisamos nos reanimar no Senhor. Diante disto, amados, há 4 lições que eu gostaria de trazer e 4 desafios que eu gostaria de fazer aos irmãos. Primeiro, resista à tentação de se manter confortável em zonas desconfortáveis. Faça como o salmista. Questione o seu abatimento, questione a sua perturbação. Em segundo lugar, enfrente o seu abatimento, enfrente a sua perturbação. Deus te chamou para uma vida abundante. Em terceiro lugar, ainda que seja difícil e desafiador, reanime-se no Senhor. Reanime-se no Senhor. E em quarto lugar, comece com pequenos passos, mas saiba que Deus te chamou para um caminho sobremodo longo. Segundo ponto do nosso estudo da palavra, anote aí no seu caderno, no bloco de notas, traga ao seu coração aquilo que pode te dar esperança. Salmo 42, versículo 11, o salmista nos diz: espera em Deus, pois ainda o louvarei. Segunda parte do versículo. É interessante pensar que, muito embora o salmista soubesse muito bem quais as situações que o faziam perturbado e abatido, tanto interiormente quanto exteriormente, ele desvia o seu olhar desta situação. E aqui um ponto muito importante para todos nós, quando enfrentarmos situações que provocam abatimento e perturbação. Desviar o nosso olhar desta situação. Queridos, eu e vocês estamos passando por situações assim, de prostração e abatimento. E, em primeiro lugar, é importante que desviemos os nossos olhos do problema. E por quê? Porque quando nós fixamos os nossos olhos nos problemas, certamente nós os superdimensionamos e certamente nós os expandimos. Amados, já perceberam que muitas pessoas se sentem prostradas, desanimadas, abatidas e sem força? Muitas vezes em situações boas, em situações confortáveis. Já perceberam que muitas vezes emocionalmente criam-se realidades que aprisionam as pessoas e as fazem muitas vezes entristecidas e depressivas? Por que isto acontece? Por que isto acontece? Porque estão com os olhos focados apenas no problema. O salmista nos ensina neste salmo a desviar os nossos olhos, anote aí, a desviar os nossos olhos dos nossos problemas. Porque à medida que colocamos os nossos olhos nos nossos problemas, os superdimensionamos e os expandimos. Amados, em segundo lugar, é necessário escolher a direção certa em que olhar. O salmista ainda estava enfrentando contextos de abatimento. O salmista ainda estava enfrentando contextos de perturbação. Mas o que ele faz? Fica olhando tão somente para estes contextos? Não. O salmista escolhe a direção certa em que olhar. E ele olha então para onde? Ele olha para as promessas de Deus. Tanto é assim que ele diz à sua alma: espera em Deus, pois ainda o louvarei. Notem que ele ainda estava numa terra distante, ele ainda estava sem poder ir ao templo, ele ainda estava sem poder conduzir a multidão entre alegres gritos de festa
para a casa do Senhor, observe que ele ainda estava sendo criticado pelos seus inimigos, mas os seus olhos não estavam postos mais nesta coisa, ou nestas coisas. Estavam postos nas promessas de Deus. Tanto é assim que ele se aconselha e nos aconselha: espera em Deus, pois ainda o louvarei. Queridos, quais os desafios para a nossa vida? Mais 4 desafios, anote aí no seu caderno. Primeiro, não se impressione com os problemas e com os desafios que temporariamente o abatem e perturbem. Ou não nos impressionemos com os problemas e desafios que temporariamente nos abatem e nos fazem perturbados. Segundo desafio, não fixe a sua atenção, ou não fixemos a nossa atenção nos nossos problemas, sejam eles quais forem. Sejam problemas em tempos normais ou problemas em tempos como estes que nós estamos vivendo. Amados, não fixe a sua atenção nos problemas. Caso contrário, pois neste caso somente serão superdimensionados. Neste caso somente se expandirão. Deixe de fixar a sua atenção nos problemas. Terceiro, escolha a direção certa para olhar. Olhe para a palavra, olhe para as promessas de Deus. Coloque a sua esperança no Senhor. Em quarto lugar, traga ao seu coração aquilo que pode dar esperança. Terceiro ponto da nossa mensagem. Anote aí no seu caderno, no seu bloco de notas. Jamais se esqueça de quem você é e de quem é o seu Deus. O versículo, na sua totalidade, nos diz assim, mas eu quero destacar a última parte. Porque estás abatido, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Em destaque esta parte. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Queridos, as pessoas ao ver o salmista perturbado e abatido, alimentando-se diariamente, constantemente das suas lágrimas, injuriosamente diziam: o teu Deus, onde está? Vejam que ele repete esta pergunta feita pelos seus inimigos nos versículos 3 e 10. Queridos, ouvir isto num momento de crise dos inimigos é algo muito sério, muito triste. Mas ouvir isso dos amigos é ainda mais perturbador. E estejam certos, nos momentos de crise, nos momentos de perturbação e abatimento, muitas vezes, amigos e inimigos dizem aquilo que não é justo, dizem aquilo que não é sensato, dizem aquilo que, em vez de consolar, machuca o nosso coração. Observem a experiência de Jó. Enquanto Jó era um homem rico, enquanto Jó era um homem próspero, ele estava cercado de amigos. Havia muitas pessoas à sua mesa. Mas, quando Jó perdeu os seus filhos, quando Jó perdeu os seus bens, quando Jó por fim perdeu a sua saúde, apenas 4 amigos se aproximaram de Jó. E mesmo estes amigos não disseram que era justo da parte do Senhor. Queridos, muitas vezes nos momentos da fragilidade, facilmente nós nos esquecemos de quem somos. Muitas vezes nós nos esquecemos de quem é o nosso Deus. Não podemos esquecer de quem nós somos. Não podemos esquecer de quem é o nosso Deus. Há 3 coisas, 3 conceitos que eu quero destacar aqui para os irmãos. Primeiro, nós somos filhos de Deus, amados. Não podemos perder de vista nossa identidade. Diz-nos a Bíblia que Jesus Cristo veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. A todos quantos o receberam, no entanto, Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus. E não existe maior bênção na nossa vida do que sermos filhos de Deus. Essa é a nossa identidade.
Nesta semana assisti uma reportagem que me chamou muito a atenção. Uma mãe atirou-se em um lago com sua filhinha de colo, tentando o suicídio. A mãe, infelizmente, pereceu, mas aquela criança miraculosamente ficou por longo tempo boiando e foi salva. Queridos, não sei as razões que levaram esta mãe a cometer este ato, porque não existe nada que seja mais forte do que o amor maternal, do que o amor paternal. Mas a Bíblia diz que existe sim algo mais poderoso que o amor paternal e maternal. Diz a palavra no Salmo 27, versículo 10: porque se meu pai e minha mãe me desampararem, Deus me acolherá. Não se esqueça disso. Se você passar por contextos de perturbação e abatimento, motivados por situações reais e concretas ou motivados por situações emocionais que estão apenas na sua mente e no seu coração, não se esqueça dessa realidade. Deus, você é filho de Deus e nada poderá anular, macular ou destruir esta realidade. Em segundo lugar, Deus é o seu Deus. Deus é o seu Deus. As pessoas questionavam o salmista: onde está o teu Deus? O salmista sabia muito bem quem era o seu Deus. Nesta súplica, na parte final desta súplica, ele diz: a ele meu auxílio e Deus meu. Deus é o meu Deus. E quem é esse Deus, amados? É um Deus todo-poderoso, que sabe todas as coisas, conhece todas as coisas, está em todo lugar, pode todas as coisas. É um Deus que governa todas as coisas. É um Deus que sustenta com todas as coisas. É um Deus que coopera com cada acontecimento. É um Deus a quem pertence o céu e a terra, o mundo e os que nele habitam. Amados, jamais nos esqueçamos de que nós somos filhos, em primeiro lugar. Em segundo lugar, de que Ele, o Deus Todo-Poderoso, Majestoso, Glorioso, Onipotente, Onisciente e Onipresente, é o nosso Deus. Em terceiro lugar, Deus é o nosso auxílio. O salmista afirma: alguns confiam em carros, outros em cavalos. E o contexto aqui era de uma batalha. Carros e cavalos eram os instrumentos usados nas guerras. Mas veja o que o salmista diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, nós, porém, faremos menção do Senhor. Nós, porém, faremos menção do nosso Deus. E afirma mais o salmista: eles se encurvam e caem, nós, porém, nos levantamos e nos colocamos de pé. Salmo 20, versículos 7 e 8. Ainda o salmista, no Salmo 40, versículo 17, afirma: eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador, não te detenhas, Deus meu. Desse terceiro ponto do nosso estudo, quero trazer, amados, 3 desafios. Primeiro, se regozije com a realidade de que Deus, desde os tempos eternos, o escolheu para ser o seu filho. Deus, no tempo e no espaço, através do Espírito Santo, tocou o seu coração e o chamou para que você pertencesse a Ele. Que Deus, através do Espírito Santo, estará com você todos os dias, para todo sempre, até o momento do seu encontro com Ele. Se regozije nessa verdade. Celebre esta verdade. Se alegre com esta verdade. Ele é o teu Deus. Em segundo lugar, renove a sua esperança. Note aí, em segundo lugar, renove a sua esperança, sabendo que Deus, o Deus majestoso, o Deus glorioso, o Deus que tudo sabe, que tudo pode, que está em todos os lugares, é o seu Deus. E esse Deus trabalha por você, para você que nele espera. E em terceiro lugar,
creia que este Deus é um Deus que está presente no seu contexto de abatimento e de prostração. Que esse Deus é aquele que virá ao seu encontro e virá em seu auxílio nestes momentos angustiosos, momentos de trevas e nos vales mais profundos e sombrios pelos quais você eventualmente venha a passar. Finalizando, amados, Jairo era um homem importante entre os judeus, era chefe de sinagoga. E Jairo, em determinado momento, vai desesperado à procura de Jesus Cristo. Qual é a razão? A sua filhinha estava enferma, a sua filhinha estava à morte. E ele insiste com Jesus para que Jesus se apressasse e fosse, e orasse, e impusesse as mãos para que a sua filhinha fosse curada. Jesus, apertado pela multidão, demorou algum tempo para se deslocar e chegar até onde estava. Antes mesmo que ele chegasse, algumas pessoas vindo da casa de Jairo disseram: não incomodes mais o mestre, a tua filha morreu. E Jesus diz algo então muito importante: não temas, crê somente. Amados, eu não vejo um contexto onde tais palavras fossem mais desafiadoras. Ao perder um ente querido, ao perder uma pessoa amada, ao perder uma filhinha, difícil não temer. Jesus Cristo, entanto, diz: não temas, crê somente. E Jesus vai à casa de Jairo. Jesus sobe até o quarto onde aquela menina estava. E Jesus, fechando as portas, estando ali juntamente com os pais daquela menina, a chama pelo seu nome. E aquela menina ressuscita. Amados, há contextos que nós podemos temer. Há momentos que nós vamos nos achar perturbados e abatidos. Amados, que sejam momentos apenas, porque não é natural nós permanecermos assim e deixarmos que isto se constitua no estilo de vida. Se isso porventura estiver acontecendo, questione o seu abatimento e perturbação. Se isto porventura estiver acontecendo, coloque os seus olhos naquilo que pode dar esperança. Se isso porventura estiver acontecendo, jamais se esqueça de quem você é e de quem é o seu Deus. Por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Que a graça do Senhor Jesus Cristo repouse sobre o teu coração. Em nome de Jesus. Amém.